A paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o pastor Renato Luz e eu vou estar trazendo hoje uma palavra ao seu coração, uma palavra missionária, uma palavra aqui em Atos 16, versículo 16. Uma palavra a pastores, uma palavra a dirigentes de congregação, uma palavra a missionários e a todos os que desejam o episcopato, todos os que desejam pastorear, serem pastores ou serem instrumentos de Deus. Atos 16 e 16 vai nos trazer o momento em que Paulo e Silas são presos e açoitados na prisão. E eu vou estar lendo o texto agora para vocês. E aconteceu que, indo-nos à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos seus magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, aleluia, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas, aleluias, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Aleluia. Amados e queridos, aqui está a segunda viagem missionária de Paulo, um dos maiores apóstolos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele escolhe 12 apóstolos. Mas por que, pastor Renato, o Senhor Jesus escolheu 12 apóstolos? Porque eram 12 tribos de Israel.
Para cada tribo de Israel, o Senhor escolheu um apóstolo, um emissário, um enviado. Mas ainda faltava nós, os gentios, a outra gente, os que não eram de Israel. Então o Senhor Jesus escolhe o 13º apóstolo, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. E na segunda viagem do apóstolo, do 13º apóstolo, o apóstolo Paulo, ele está ali com Silas. Ele e Silas na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Aleluias. Estava Paulo, Silas, Timóteo nessa segunda viagem, Lucas. Aleluia, Jesus. E nessa segunda viagem missionária, Paulo tem uma visão em que um homem pede para ele passar a Macedônia. E a Bíblia fala que quando ele tem aquela visão, ele procura partir imediatamente, porque quando Deus nos dá a visão, nós temos que buscar a visão imediatamente. Pastor, Deus está me dando a visão. A visão é para hoje, a visão é para amanhã, a visão é para ser cumprida. Pastor, Deus está me dando a visão do congresso, Deus está me dando a visão missionária para hoje. Deus está me dando a visão de liderança, é para hoje a visão de Deus. É para agora, é para ser imediato. Então, quando Deus dá a visão para Paulo, ele decide ir imediatamente à Macedônia, decide imediatamente cumprir essa visão. E aconteceu que indo-nos à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Observa, havia um espírito de adivinhação dentro dessa jovem, e a jovem dava lucro. Da mesma forma acontece hoje. Muitas pessoas estão se consultando com espíritos de adivinhação, demônios de adivinhação, que estão dentro de muitas pessoas, que estão levando lucro, pessoas que buscam magia, feitiçaria, que estão aí com espírito de adivinhação. Mas esse espírito de adivinhação dentro dessa jovem era um demônio, e dentro de muitas pessoas também é demônio, a qual adivinhava e dava lucro aos seus senhores. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Observa que Paulo pregava o Evangelho. O espírito de adivinhação vinha elogiando Paulo, falando: estes homens pregam o Evangelho, pregam a verdade. Estes homens verdadeiramente são servos do Altíssimo.
e coisas parecidas. O espírito maligno elogiava Paulo e Silas. Ah, pastor, mas se o espírito elogiava, anota isso, o espírito elogiava Paulo e Silas. O espírito elogiava Paulo e Silas. Ah, pastor, mas até então tudo bem, o espírito elogiava Paulo e Silas. Então por que Paulo se irrita? Então por que Paulo, a Bíblia fala, aleluia Jesus, que Paulo ficou perturbado, aleluia Jesus, perturbado com os elogios do demônio? O espírito elogiava, mas era como zombaria, não era um elogio verdadeiro. Onde que o demônio vai elogiar alguém que serve a Cristo? Onde que o espírito sujo vai elogiar alguém que serve a Cristo? Então o elogio do espírito imundo na vida da jovem para Paulo era um deboche. Por quê, pastor Renato? Porque ele falava assim: vocês verdadeiramente anunciam o caminho da salvação. Paulo pregando e o demônio que dava lucro àquela jovem confirmando: vocês realmente anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Olha só, o próprio demônio confirmando. Mas era como zombaria. Por quê? Porque era como se o demônio falasse: olha, vocês são mesmo servos do Deus Altíssimo, vocês são pregadores do Evangelho, mas eu estou aqui e vocês não podem fazer nada. Então o espírito imundo, ele zombava de Paulo, eles falavam: Paulo, você prega, Silas, vocês estão pregando maravilhosamente, mas eu estou aqui, no meu trono, pertinho de vocês, e vocês não têm poder, vocês não podem fazer nada comigo. Então o elogio era uma zombaria. Cuidado, nem todos os que te elogiam querem seu bem. Anota isso aí. Nem todos que te elogiam querem o seu bem. O espírito elogiava Paulo e Silas, mas era zombaria. Nem todos que te elogiam querem seu bem. Tem pessoas que estão falando: parabéns, mas por trás que é a tua destruição, por trás que é o teu mal, por trás quer te ver na prisão, no cárcere. Aleluia Jesus. Então toma cuidado com os elogios, que nem todo mundo que nos elogia realmente quer o nosso bem. Então o demônio zombava, elogiava, mas com ar de zombaria, de deboche, porque o demônio estava ali e Paulo e Silas não podiam fazer nada. Por quê? Porque se Paulo e Silas expulsassem o demônio, Paulo e Silas seria preso, açoitado, e teria toda uma situação contra Paulo e Silas. Mas de repente Paulo, irritado com aquela situação, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Ele dá ordem.
ele decide confrontar o inimigo. É tempo de confrontar o inimigo. O inimigo estava entronizado perto de Paulo, elogiando e zombando ao mesmo tempo, debochando. Paulo, não suportando mais aquela situação, decide confrontar. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando, sai. Saia dela. Isso significa que, como Paulo confrontou, é tempo de confrontar a situação. É tempo de dizer não ao poder das trevas, não ao mal, não às forças do maligno, não às forças do pecado, não às forças dos espíritos imundos. É tempo de confrontar. Você está pregando a palavra, mas o espírito de adivinho está lá do lado. É tempo de confrontar, é tempo de dizer não a essa situação. Chega, agora tu sai daí, em nome de Jesus. Repreende este espírito dentro da família, confronta este espírito sujo na parentela, confronta. É tempo de confrontar, é tempo de dizer não. Chega, sai daí, no nome de Jesus. Eu libero essa palavra sobre a sua vida agora, palavra de autoridade dos céus, autoridade dos céus, para repreender esta posição maligna. Como profeta, como discípulo, como instrumento de Deus, como servo, recebe no nome de Jesus a autoridade para confrontar. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Paulo ordena ao Espírito na sua viagem missionária, lembrando que isso aqui tudo foi na viagem missionária, irmão. Você que não tem noção ainda do que é missão, obra missionária, você não tem noção do que é isso aqui. É guerra espiritual mesmo, é coisa tremenda. Já estive em alguns lugares do Nordeste, sertão nordestino do Maranhão, pregando o Evangelho. Tive o prazer e a honra de viver estas experiências, e é algo tremendo, é algo sobrenatural a obra missionária. Nós também tive também esse ministério missionário, eu e minha esposa. Glória a Deus. Hoje nós somos pastores, mas tudo se iniciou na nossa vida como obra missionária, de pregar o Evangelho, de sair anunciando a Cristo. Hoje nós somos pastores, mas tudo se iniciou com a obra missionária. Então, quem não sabe o peso da obra missionária precisa saber. Em nome de Jesus, através dessa palavra você vai receber, você vai poder sentir hoje a obra missionária, o quão sobrenatural é fazer a obra missionária, como Paulo e Silas estavam fazendo ali, pregando o Evangelho em uma cidade desconhecida, mas anunciando a Cristo, sendo afrontados, confrontando também e sofrendo as aflições como um bom soldado de Cristo. Na mesma hora que Paulo dá ordem, ele sai, o demônio sai na hora. Sai na hora. E vendo
seus senhores. Sabe, tem algumas pessoas que têm medo de expulsar os demônios. Enquanto você tiver medo de expulsar demônios, os demônios vão estar lá ainda, zombando, fazendo elogios falsos. Você vai estar convivendo com o demônio, porque tem medo. Ai, pastor, eu tenho medo. É tempo de confrontar. É tempo de confrontar e expulsar. Igual Paulo e Silas fizeram, expulsaram aquele demônio. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os lançaram na praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem aos costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Oh, aleluia, Jesus. Prepararam a acusação. Houve um confronto no reino espiritual. No reino espiritual, o mal também traz uma retaliação sobre a vida dos pregadores do Evangelho. E agora Paulo e Silas é preso porque a esperança do lucro dos senhores daquela jovem, que recebia dinheiro para adivinhar, para ler mão, para jogar cartas, recebiam dinheiro, mas era demônios, era um demônio. Acabou o lucro daquele povo. Agora Paulo e Silas foi levado para a praça e mandaram açoitá-los com varas. Olha só, eu fico vendo assim muita gente, pregadores estipulando valores, pregadores aí com um cachê altíssimo para pregar o Evangelho. E vejo também que muitos pregadores ficam chateados quando a oferta não é grande, quando a oferta não é alta. Mas eu vejo que Paulo e Silas foram pregar e o que eles receberam foi açoites. Eles foram açoitados com varas. Um açoite era igual a 40 chibatadas. Então eles receberam várias quarentenas de chibatadas por pregar o Evangelho. Eu fico vendo alguns pregadores fracos, rasos, que não entendem o que é isso aqui. O que é pregar o Evangelho por amor, o que é pregar o Evangelho por gratidão, o que é ser açoitado com varas, o que é trazer no corpo as marcas de Cristo, como Paulo declarou. Pregadores rasos. Jesus falou: de graça recebestes, de graça dai. Você recebeu de graça, dá de graça, Deus te sustenta. Se há uma necessidade de locomoção, de hospedagem, tudo vai dar certo, mas tem pessoas que estão ultrapassando estes valores, os valores do Evangelho, e estão levando lucro. Cuidado, o Evangelho não é motivo de ganho, nunca será. O Evangelho é renúncia, o Evangelho é gratidão, é salvação, é alegria no Espírito. Aleluia. Cuidado, pregadores, você que é jovem, que deseja pregar, que está iniciando o ministério de pregação. A Bíblia fala que existem os pastores e existem os mercenários. Pastores, aqueles que apacentam as ovelhas mesmo de coração, e mercenários são os trabalhadores contratados, aqueles que fazem da pregação uma profissão.
Ele não é movido pelo Espírito, ele é movido pela profissão. Ele acha que ser pastor é uma profissão, ele acha que pregar é uma profissão. Ser pastor não é profissão, é vocacional. Pregar não é profissão, é vocacional. Então você que está iniciando o ministério de pregação, você que é jovem, escuta essa palavra. Ser pastor não é profissão, ser pregador não é profissão. Pregue por amor, pregue por gratidão. Prega o evangelho verdadeiro e Deus cuidará da sua vida. E se Deus quiser te exaltar, Ele te exaltará. Ninguém vai impedir isso. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Os lançaram na prisão. A principal acusação, se nós olharmos aqui, a principal acusação de Paulo, olha só, a principal acusação de Paulo era que eles, sendo judeus, perturbavam a nossa cidade. Era a nacionalidade. Mas só que Paulo tinha dupla nacionalidade, então ele era romano também. Mas Paulo preferiu se calar diante das acusações. Era nacionalidade, e mesmo ele, sendo judeu, não abriu a boca, pois sabia que Deus tinha um plano naquele lugar. Algo tão grande, irmão. Aleluia, Jesus. É porque Deus tem um plano. Se algo tão grande está acontecendo na sua vida, uma grande perseguição, uma grande situação, é porque Deus tem um plano sobre esta situação. É porque Deus tem um plano sobre esta obra missionária. É porque algo grande está saindo deste momento, algo grande está saindo desta situação que você está vivendo agora. Aleluias. Mesmo sabendo que era inocente, Paulo decide se calar. Mesmo sabendo que ele era cidadão romano, ele fica quieto. Aleluia, Jesus. Aguenta firme, aleluias, todas aquelas acusações. Deus tem um plano naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muitas acusações, mas Deus está contemplando ela. Pastor, eu estou sofrendo tantas acusações. Fique calado. É Deus que justifica. Fica calado, é Deus que justifica. Paulo e Silas recebendo as acusações, Paulo poderia abrir a boca e falar: eu sou cidadão romano, vocês não podem fazer isso comigo. Mas ele não faz isso, ele se cala, porque Deus está contemplando as acusações. Deus é o teu justificador. Aleluia, Jesus. Deus é o teu justificador. Então, suporta as acusações, que Deus te justifica. Não fala nada, nada. Deus te justificará. Aleluia, Jesus. O carcereiro que guardaste com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, o lançou no cárcere interior.
Olha só, Paulo e Silas, eles tinham dois cárceres, um cárcere e o cárcere interior, que era ainda mais profundo, onde os presos eram aprisionados pés e mãos. Os pés no tronco, era preso um tronco nos pés daqueles presos que iam para o cárcere interior. Aleluia, Jesus. E lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Depois de terem apanhado, já perto da meia-noite, eles cantavam hinos ao Senhor. Perto da meia-noite. Perto da meia-noite. Depois de terem sido açoitados, perto da meia-noite, na última hora, aleluias, na última hora, já não importava mais o que havia acontecido com eles, a presença de Deus era tudo. Aleluia, aleluia, aleluia. A presença de Deus era tudo. Na última hora, na hora do louvor, na hora da adoração, aleluia, Jesus, foi a hora que os céus, aleluia, se abriram sobre aquele lugar, cantavam hinos a Deus, aleluias. À meia-noite já não importava mais as feridas, já não importavam mais os açoites, já não importava mais a prisão. O que importava era a presença de Deus. A presença de Deus é tudo, a presença de Jesus em nossas vidas é tudo. E quando a presença de Deus desceu sobre aquele cárcere, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas. A glória de Deus desceu sobre os verdadeiros pregadores do Evangelho. Ainda que você esteja ferido, ainda que você esteja hoje no cárcere, o poder de Deus está se manifestando hoje sobre você, sobre o teu ministério, sobre a sua vida, sobre o seu chamado. De hoje o seu cárcere, invade hoje esta prisão, invade hoje este ministério, as cadeias são quebradas no nome de Jesus. Sobreveio um grande terremoto na última hora. A última hora é a hora do louvor, é a hora da adoração. Não tem mais palavras, aleluia. Na última hora não tem mais palavras. É só adorar, 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 adorar. O milagre de Deus desceu sobre Paulo e Silas, o livramento de Deus desceu, o anjo do Senhor desceu naquele momento de adoração. Quer ver milagre na sua vida? Ora. Aleluias. Quer ver milagres na sua vida? Adore, adore, adore. Para de contar, para de dar detalhes. Deus está vendo tudo o que fizeram com você. Deus está vendo tudo o que aconteceu. Então somente adore, 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 adore. A última hora é a hora do louvor, é a hora da adoração. Não é a hora mais de lamentar, não é a hora mais,
aleluia, de se entristecer. É hora de adorar. Na última hora é a hora da adoração, e na hora da adoração há milagres. Quer ver milagres na sua vida? Adore. Louvado seja Deus. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Os planos dos homens era matar Paulo e Silas, mas o plano de Deus era outro. Era que eles fizessem a obra ali, ganhassem muitas pessoas dentro daquele cárcere. Aleluia, Jesus. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se. Tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Quando o carcereiro percebeu que todos estavam soltos, ele tentou se matar. Mas onde há a presença de Jesus não há suicídio. Oh, aleluia, Jesus. Onde há a presença de Jesus não há depressão. Onde há a presença de Jesus não há morte. Onde há a presença de Deus não há morte. Anote isso aí. Aleluia, Jesus. Onde há a presença de Jesus não há suicídio. Onde há a presença não há suicídio. Onde há a presença de Jesus não há suicídio. Toma posse dessa palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa. Nem o preso fugiu também, por causa do testemunho de Paulo e Silas. Todo mundo voltou ali para os seus lugares, e o propósito da salvação, o propósito de Deus ali era a salvação e fundação da igreja de Filipenses, onde foi fundada através desse ministério, dessa viagem missionária, uma igreja em Filipenses, onde depois Paulo envia cartas, e uma coisa linda. Então a viagem missionária de Paulo foi cercada de sobrenatural, confronto maligno, afronta maligna e confronto de Paulo, renúncia, açoites, prisão e milagres e salvação. Olha o propósito que Deus tinha na viagem missionária de Paulo. O propósito que Deus tinha: fundar uma igreja em Filipos. Mas olha o processo de Paulo. Olha o processo que Paulo passou para fundar a igreja em Filipos. Através desse ato a igreja foi fundada, de pregação. Mas foi um grande processo. Deus fala para Davi: Davi, você vai ser rei. Só isso. Davi não sabia que ia ser perseguido por Saul. Davi não sabia que ia se esconder na caverna de Adulão. Davi não sabia que ia ficar como foragido da lei. Então Deus revela o propósito, mas não revela o processo. Então nós devemos suportar o processo de Deus para viver o propósito. Anote isso aí. Só vive o propósito,
Só vive o propósito quem suporta o processo. Só vive o propósito quem suporta o processo. Você que é pastor, suporta o processo. Você que é missionário, suporta o processo, porque Deus tem propósitos. Senhor meu Deus, quero orar pela vida de cada um que ouviu aqui a pregação da segunda viagem missionária de Paulo, meu Deus. Desperta um sentimento missionário na vida de cada um. Desperta um sentimento missionário sobre a tua igreja no Brasil e no mundo hoje. Em o nome de Jesus, abençoa cada vida, que cada um seja edificado, impactado com esta palavra. Que Deus abençoe a todos vocês agora, no nome de Jesus.